santo e abençoado dia, querido povo de Deus. Como é bom, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no nosso programa Fé que Professamos. Nosso programa semanal, nosso programa de toda quarta-feira, que chega até você sempre trazendo aquilo que a igreja ensina, sempre trazendo aquilo que a igreja nos convoca e nos convida a viver. No programa de hoje, nós iremos falar acerca das condições para uma boa confissão. E aqui é importante inicialmente pontuar que o sacramento da confissão é um sacramento de cura. É um sacramento que cura a nossa alma, que cura as feridas do nosso coração provocadas pelo pecado. É bem verdade que nos últimos tempos nós temos observado um movimento de busca frequente, de busca maior pelo sacramento da confissão. Mas é importante também mencionar aqui que não basta apenas essa busca frequente pelo sacramento da confissão. É necessário confessar-se bem. E como nós podemos fazer isso? Talvez seja a pergunta de muitos aqui. Como devemos fazer isso? Como que eu faço isso? E aí é preciso que saibamos que confessar-se é dizer a verdade. Tudo o que foge da verdade deixa de, por assim dizer, obter os frutos necessários. Então, confessar-se é dizer a verdade, é relatar algo que foi feito. Confessar significa assumir tal ato, significa assumir a culpa, significa assumir o erro, significa assumir a queda. No caso da confissão sacramental, significa dizer os pecados, significa assumir os erros cometidos contra os mandamentos da lei de Deus. E nós temos essa graça especial do sacramento da confissão que foi conferida à igreja por Jesus Cristo. No Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21, fica claro a missão dada à igreja de perdoar os pecados. Jesus convoca os seus discípulos, os seus apóstolos e lhes dá uma missão. E essa missão dos apóstolos é semelhante à missão de Jesus, a missão que foi dada a Jesus pelo Pai. Então, a missão de Jesus não era apenas a remissão dos pecados, mas era de fato perdoar, e sim, perdoa os pecados e dá à igreja essa missão também. Então, no versículo 21, está dizendo assim: aqueles a quem perdoar os pecados, estes lhes serão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, estes lhes serão retidos. E aqui fica claro a missão que também é dada à igreja, a missão que a igreja possui através dos sacerdotes, dos bispos, dos sucessores, dos apóstolos, de perdoar os pecados. No confessionário, nós precisamos ter essa plena convicção, essa plena consciência do perdão que nos é dado, da misericórdia de Deus que nos alcança através daquele sacerdote do qual nós ali estamos confessando os nossos pecados. Então não pode fugir do nosso coração essa certeza do perdão, essa certeza da misericórdia. Mas também é verdade que por causa do orgulho, por causa da nossa soberba, por causa da nossa vaidade, muitas e muitas vezes nós não acreditamos, nós não confiamos na misericórdia de Deus. E aqui é necessário um movimento de humildade. Nós precisamos sim reconhecer as nossas faltas, nós precisamos sim reconhecer os nossos pecados, mas nós precisamos, acima de tudo, reconhecer o poder, a força da misericórdia de Deus, o poder, a força do perdão que está sendo dado a nós no momento que confessamos os nossos pecados, que confessamos as nossas culpas.
Então, para que façamos uma boa confissão, nós precisamos observar determinados pontos que favorecem, por assim dizer, o êxito, que favorece uma boa confissão, que favorece, assim, como que eu posso dizer, obter-se os frutos da confissão. Então, nós precisamos observar alguns pontos, dos quais são estes. O primeiro, exame de consciência e o ato de contrição, ou seja, rezar e refletir sobre os pecados. No primeiro momento é necessário esse exame de consciência, essa reflexão, essa análise da vida, que vem acompanhada sim da contrição, para que nós possamos sim nos aproximar do sacerdote, buscar o sacerdote para a confissão. É preciso saber o que vai confessar, não é? Então, por isso esse exame de consciência é necessário. No segundo momento, o arrependimento. É necessário um arrependimento sincero, profundo, pelas ofensas feitas contra Deus. Então você só vai confessar se de fato existir um arrependimento. Porque se não há esse arrependimento, essa confissão ela não tem fruto algum, ela não obtém fruto algum. Então é necessário o arrependimento. Em terceiro lugar, é preciso um firme propósito de não mais pecar. Então, exame de consciência, arrependimento sincero e um firme propósito de não mais pecar. No nosso coração, evidentemente, nós acabamos caindo em outros momentos, mas ali naquele momento precisa existir um firme propósito de não mais pecar, de não mais ofender a Deus. Em quarto lugar, está o confessar os pecados, que é exatamente o ato de acusar as suas culpas diante do sacerdote. E aqui eu gostaria de pontuar uma coisa, né? Muitas pessoas ficam intimidadas, com vergonha, e é até natural. Sente medo, enfim, são vários os sentimentos que surgem, que brotam quando se fala em confessar os pecados a um sacerdote católico, que é o necessário. Então, quando se fala em confessar para o padre, aí surgem vários sentimentos, inclusive algumas colocações do tipo, eu não vou confessar porque ele é pecador igual a mim. Enfim, cada um sabe aí quais são as justificativas, as argumentações que utiliza para não se aproximar do confessionário. Então, gostaria de dizer para vocês que o sacerdote, ele recebeu a autoridade, ele recebeu o ofício de perdoar os pecados, ele recebeu essa função de perdoar os pecados. Então não tenham medo de se aproximar do sacramento da confissão. E no quinto lugar está o cumprir a penitência. É necessário cumprir a penitência imposta pelo sacerdote. Ali no final da nossa confissão, geralmente o sacerdote nos impõe uma penitência. E essa penitência ela deve ser cumprida exatamente como o sacerdote nos apresentou, nos impôs. Então precisamos ter essa consciência acerca do sacramento da confissão, para que possamos sim colher os frutos que nos são dados por este sacramento. Nós não podemos banalizar o sacramento da confissão. A confissão, o sacramento da confissão é uma bênção. Então nós não podemos tratar de qualquer forma. Nós não podemos tratar esse sacramento como se fosse uma coisa qualquer, não. É a grande oportunidade da nossa vida de nos reconciliar com Deus, de nos reconciliar com a igreja, de nos reconciliar com os irmãos. Então, nós não podemos banalizar, nós não podemos fazer de qualquer forma. É importante que façamos essa observação destes pontos que aqui apresentei para vocês, para que, de fato, nós possamos perceber esses frutos da confissão na nossa vida. Então, que a partir desse programa, eu não sei como que anda a tua vida em relação ao sacramento da confissão,
se você tem buscado com frequência ou se você há muito tempo não tem buscado o sacramento da confissão. Mas em ambas as colocações é necessário observar esses pontos. Se você busca com frequência, observe se você tem de fato feito uma boa confissão, se você tem se confessado bem. Se você há muito não se confessa, está na hora de retomar, está na hora de buscar o sacramento da confissão e agora com o auxílio desses pontos aqui que vai sim favorecer a tua confissão, que vai favorecer o êxito da tua confissão. Peçamos a Deus essa graça de um coração arrependido, de um coração contrito. Peçamos a Deus a graça de termos um firme propósito de não mais pecar, de não mais ofendê-lo, de não mais ofender aos irmãos. Peçamos a Deus a coragem, a capacidade de tomarmos a iniciativa para buscarmos o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. E ao final desse vídeo, não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar para o maior número de pessoas que vocês puderem. Que Deus abençoe a todos, até a próxima semana, se Deus quiser.